assim, meu, preciso trazer a palavra da Eu sou a terapia. pessoa que leva a palavra da terapia batendo lá na porta. Ai, gente, é difícil, né? Porque a minha luta contra a depressão é pública há alguns anos, né? E aí eu fui começando a falar desse rolê de saúde mental pra galera da periferia, galera da favela, galera pobre. Porque a gente estava até falando que a gente queria falar sobre depressão. A gente está muito falando que o youtuber tá doente, que a internet está deixando a gente doente. E a gente está focando muito nisso e esquecendo que tem outras coisas causando depressão também. E aí é um rolê muito complicado, porque eu tô lá me expondo, né, falando sobre essas paradas, e aí tem um monte de tabu pra quebrar, e a gente escuta coisa que não quer e acaba piorando a doença, mas se a gente não fala, tá deixando um tema passar muito importante, enfim. Já sofri muito, eu fui diagnosticada com depressão, eu tinha 12 anos, a primeira vez que eu fui diagnosticada com depressão. Depois eu fui diagnosticada com síndrome da ansiedade generalizada. Depois eu fui diagnosticada com síndrome do pânico e meu último diagnóstico foi de transtorno de personalidade. Então, assim, Mas espera, deixa eu só perguntar uma coisa. Um foi somando em cima do outro? Sempre. Ou foram mudando Sempre. as opiniões do que você tinha? Não, Ah, eles vão somando. eles vão somatizando, porque andam juntos, né? As paradas andam juntas, assim. Mas a primeira coisa que eu tive foi depressão. Então, eu lembro de ter todos os sintomas com 12 anos e tal. E foi uma coisa que eu aprendi a lidar na minha vida, né? Porque eu tinha que trabalhar. Porque eu não tinha o privilégio de falar assim, meu Deus, eu tô doente, eu vou tirar umas férias. Não, e aí esse é o rolê de falar de depressão pra gente pobre, né? Falar de terapia, quebrar o tabu da terapia, que a gente tá falando que terapia é considerado coisa de dor. Gente, terapia é essencial pra viver. Assim, eu não sei Sim. quem eu sou. E às vezes a gente ainda brinca e fala assim, meu, eu faço terapia pra lidar com as pessoas Mas que não fazem terapia, porque tem muito disso. É Isso, complicado. eu queria muito falar também um negócio tradicional que você tá falando, que é a depressão, ela é vista por muita gente como uma doença de pessoas ricas, que não tem com o que se preocupar. Porque a pessoa que tem que sair para trabalhar às 5 da manhã, ela não tem depressão. Ela tem depressão. Não sei se ela é exatamente dessa pessoa, mas enfim, não existe um perfil, assim, de pessoas que vão ter depressão ou não. Eu acabei de fazer um vídeo sobre isso, que é os maiores tabus que a gente já ouviu, as coisas mais bestas que a gente já ouviu sobre ter depressão. E a primeira é isso, que eu cresci ouvindo que depressão era uma doença de rico e que faltava pra mim era lavar a louça pra poder passar. E assim, depressão é uma doença, ela não vê classe, ela não vê raça, ela não vê nada. Mas assim, tem coisas que causam depressão mais fácil. Você acha que a pessoa rica, que tem como fazer uma terapia corporal, uma massagem, tem um estilo de vida mais tranquilo, se alimentar bem, porque depressão também tá ligada com alimentação. Tu acha que comparado com a gente, que tá lá pegando ônibus lotado todo dia, escutando tiro pra caraca, não conseguindo sair de casa, não tendo nada, se alimentando mal pra caramba, quem tem mais chance de ter depressão? A diferença é que um é diagnosticado E o o outro outro faz não. parte da vida, né? E o outro faz parte da vida, faz tá parte triste, da vida, tá mal, faz não ter parte força. da vida, faz Talvez parte só da vida. seja considerada uma doença de rico porque os ricos foram diagnosticados. Exato, e a gente não teve nem acesso a isso. E aí é uma parada muito... E eu sei quando a gente fala de terapia, fala assim, faz terapia. Aí a pessoa fala, não tem dinheiro. Mas tem terapia no público. E assim, eu tenho uns rolês bem pesados de falar para as pessoas irem fazer terapia no público, porque eu já passei uns negócios com terapia no público, assim. Eu tive uma terapeuta, ela era louca. Ela virava pra mim, era uma terapia em grupo, ela virava pra mim e falava que racismo não existia. Mas, ó, deixa eu te parar aqui. Não é porque foi no público. Não, tem gente porque ela era maluca, porque tem eu já gente paguei maluca. terapia. O pior é que ela teve que ela pagou. privado, Mas amiga. acontece é que muito nesses públicos não tem também uma parada assim, regularizando, tá ligado? É que assim, É eu uma acho parada que... mais... É claro que assim, eu tenho Tá plano de ali. saúde e eu pago meu próprio plano, mas quando eu tava na minha família, meu pai se esforçava muito pra pagar plano, então foram poucas vezes que eu dependi da saúde pública. Mas eu acho que é muito importante que, mesmo quando você não tenha plano e que você precisa ficar 8 meses na fila, você vá fazer. fica. Não é um pessoal tipo, eu não vou fazer porque não dá. Não, tem que tentar. E eu tenho... Porque a parada é você indicar sabendo, entendeu? Não sair indicando, tipo, faz terapia, porque não é assim também. Entendeu? Você tem que desconstruir que terapia é pra todo mundo. E aí você tem que ter acesso a isso pra começar. E você tem que achar um psicólogo, um terapeuta que bata com você. Com você, que ainda tem isso. Entendo. E que não seja louco. E aí ela falava que eu tinha epilepsia, ela me dava diagnóstico que não dá, que não pode. E ela falava absurdos, assim. Eu saí de lá muito pior. Eu desenvolvi coisas por causa dessa terapeuta. Então, assim, a gente tá num rolê que é tipo, tem que se cuidar, tem que se cuidar. Mas, assim, a gente tá bem perdido. Tem muitas coisas pra ir lá. E tem isso de falta de acesso também. Eu não podia ir pra terapia porque tava dando tiro. E um grande problema
depois da falta de acesso, porque aí é isso, você tem dinheiro, ou você tem o plano de saúde, ou você achou a terapeuta perfeita no lugar perfeito, só que aí você não tem o conhecimento, você não sabe que você precisa daquilo, você acha, quando você chegou lá, você fala, não, eu não preciso disso, quem precisa disso é ele, é o rico, é aquele que sofre, eu não sofro, eu lido bem com as minhas questões. Tem uma psicóloga que eu gosto muito, admiro muito o trabalho dela, Samantha Fonseca, e ela sempre diz, e ela é uma psicóloga negra que leva a palavra da psicologia antirracista e diz que psicólogos negros e não negros têm que se letrar sobre racismo, porque essas questões vão perpassar todo mundo, qualquer Mas paciente. a galera branca não quer. E ela diz que terapia é para quem pode, porque você precisa de dinheiro, mas também é para quem quer. Você precisa querer fazer terapia, você precisa estar num estado de entender que você precisa pedir ajuda. E poucos de nós, hoje em dia, sabemos que precisamos de ajuda. O que aconteceu comigo foi um vídeo que eu nunca fui diagnosticada, porque eu nunca fui em terapia, porque o meu pai, te amo muito, se você estiver assistindo, provavelmente ou não, só Deus sabe. Mas o meu pai, em diversos momentos, ele foi um gatilho muito grande pra mim, no sentido de, eu não posso falar agora porque eu tô indo pra psicóloga. Eu que sou louco, não vou pra psicóloga, hein? Eu que tô com um monte de conta pra pagar, não vou pra psicóloga. Nossa, Ou, filha, é falta de louça para lavar, terapia de pobre é louça para lavar. Então, essas questões todas, elas afastam a gente de uma certa forma, que eu cheguei em um ponto da minha vida que eu passei uma semana inteira fechada em casa, porque eu tinha o privilégio de estar fechada em casa nessa altura da minha vida, porque senão eu estaria indo me arrastando trabalhar, ou teria pedido demissão, ou faltado no serviço, como muitas vezes acontece, as pessoas não entendem o porquê. Determinadas pessoas, pretas e pobres, não conseguem entregar o serviço com a mesma prontidão e leveza e alegria que outras pessoas conseguem, que estão sendo tratadas psicologicamente. E nesse momento a minha vida parou, eu fiquei fechada, eu deixava a comida apodrecer em casa, e eu não queria mais viver, eu não queria mais tomar banho, não queria nada. E não me passou em nenhum momento na minha cabeça pedir ajuda, porque pra mim era só uma tristeza. Meu pai aguentou, eu vou aguentar. O meu pai passa por muito mais, eu tô aqui em casa fresca, gente, vai se ferrar. E aí quando eu comecei o processo de terapia, e eu lembro que eu fiz um vídeo sobre isso, eu assisti esse vídeo recentemente, um vídeo de 2 anos atrás, e eu falava assim, gente, eu tô há uma semana sem tomar banho, mas tá tudo bem. Agora eu pedi ajuda. Tipo, bizarro, eu tava rindo, eu não tava ouvindo o que eu tava dizendo, e hoje quando eu olho, eu vejo como eu tava num limite, sabe? E ainda bem que alguém me viu e falou, garota, você precisa de ajuda, e agora? Aqui. E é isso, é sobre a gente entender o que é a depressão. Não sei se era depressão, não sei se era ansiedade, eu nunca fui diagnosticada. Cheguei ao nível de começar a ir na psiquiatria, fiquei com medo, e aí fugi da minha psicóloga porque não queria ser diagnosticada. Porque é o momento que as coisas ficam mais sérias, porque é isso, é químico agora. É sobre remédio. E a gente também tem um preconceito, porque quando a gente vai pra terapia, a gente tem um problema grande com a psiquiatria. Como assim eu vou me medicar? É uma doença, né? Não faz parte da sua personalidade. Não, e é um tabu. Quando eu comecei, eu tenho síndrome do pânico e tenho muita ansiedade também. Eu tomo remédio com psiquiatra e eu também faço terapia. Falo sobre isso, gente, tenho, você provavelmente também tem, e você precisa ser diagnosticado e tratado. Mas pra mim, assim, eu não entendia por que eu não podia só ir na terapia e eu não precisava tomar remédios. E aí, o meu psiquiatra me explicou que, às vezes, tem alguma coisa no seu organismo que tá dando um curto-circuito e você precisa fazer a manutenção daquilo e, às vezes, você só ficar mascarando aquilo ou não ligar a sua luz, não funciona. O que você precisa é fazer o seu organismo entender que tem um curto-circuito ali. E você, muitas vezes, vai fazer isso por meio de remédios. Mas só o remédio não adianta. Precisa ser tudo. Então, às vezes, assim, você precisa achar qual é a sua terapia. E aí, o primeiro passo que eu recomendo que você dê é vá no psicólogo. Entenda se tem alguma coisa errada com você. E aí, se tiver realmente, você precisar de um encaminhamento para o remédio, para o psiquiatra, vá. E não fica achando que, igual quando a gente fala essas coisas, né? Tá maluco, vai pra terapia. Tá maluco, precisa de um psiquiatra, precisa tomar Rivotril.